Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Muito prazer, eu sou André Siqueira e nesta quarta-feira, bora de pré-jogo de Santos e CRB, CRB e Santos, que se enfrentam nessa quinta-feira a partir das 9h30 da noite no estádio Rei Pelé, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida na Vila Belmiro, no início do mês de maio, empate por 1-1. Em jogo está não apenas a vaga para as oitavas de final, mas quase 3.640.000 reais. E no caso específico do Santos, que vive um dos piores momentos de sua história, está também em jogo um pouco de paz. Não significa que se o Santos vencer, o Santos se livrará de todos os seus problemas. Mas eu acho que você, torcedor, e você, torcedora que está assistindo esse vídeo, há de concordar comigo que se perder ou for eliminado, o Santos afundará ainda mais numa crise que parece não ter data para sumir da Vila Belmiro. Bola fará desse jogo que você acompanha com exclusividade pela Amazon Prime. E o pós-jogo é aqui comigo amanhã no canal Filho de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho rumo aos 15 mil inscritos. Deixe o seu like, comente, compartilhe. Não esqueça de dar o seu palpite, placar racional, placar passional. Compartilhe com os amigos e vamos nessa, tá bom? Gente, vocês estão percebendo iluminação diferente, cenário diferente. Estou aqui na casa dos meus pais, hoje é quarta-feira, dia de sessão da Câmara Municipal de Guarulhos. Eu trabalho como jornalista cobrindo as sessões. No horário do almoço eu venho aqui, almoço com meu irmão, grande Marco Velho. Estou aqui agora descansando, estou gravando aqui para vocês. Espero que a qualidade do vídeo esteja bom, tanto do vídeo quanto do áudio. Gente, esse é um pré-jogo um pouco diferente, porque eu devo ser sincero com vocês que na correria do dia a dia, muitas atribuições para fazer, faltam menos de 80 dias para o meu casamento, eu não parei para analisar profundamente, taticamente, as fragilidades e valências do CRB. E também não tive tempo de convidar o Dairone Lima para participar aqui do nosso canal, ele que é o rosto por trás do Fala Regatiano. Então a gente vai passar as prováveis escalações, a gente vai para o campinho, mas esse é um pré-jogo um pouco diferente porque a situação do Santos é diferente. Eu acho que o que o Santista está vivendo agora, a gente não viveu nem no ano de 2023, quando a gente foi rebaixado. Só para vocês terem uma ideia de como o momento do Santos é desesperador. Olha só, o Santos não vence uma partida desde o dia 16 de abril. Santos 2, Atlético Mineiro 0. De lá para cá, né, o Santos não venceu nenhuma vez. Desde a chegada do Kleber Xavier, 4 jogos, o Santos só marcou um gol, inclusive contra o CRB no jogo de ida. Perdeu do Grêmio sem fazer gol, empatou com o Ceará sem fazer gol, perdeu do Corinthians sem fazer gol. O Santos, aliás, não faz gol há 3 jogos. E nesses 3 jogos sem balançar as redes, o Santos acertou um único chute no gol do adversário por partida. O time que mais fez gol na história do futebol mundial não faz gols há 3 partidas. Isso é muito complicado, isso é muito grave. Em contrapartida, desde o jogo em que empatou com o Santos na Vila Belmiro e só não venceu porque o Gabriel Brazão nos salvou, o CRB jogou 3 partidas, 2 empates pela Série B contra Cuiabá e Amazonas e venceu o último jogo 1-0 contra o Criciúma. Está na 4ª colocação da Série B, com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E nos últimos 10 jogos, olha a comparação. O CRB, nos últimos 10 jogos, 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Santos, nos últimos 10 jogos? Gente, 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. E o Santos tem, diante de todo esse contexto, 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, afundado na zona de rebaixamento, tendo um jogo decisivo contra o Vitória no próximo domingo, o Santos tem a dura missão de vencer um jogo fora de casa, em que o Santos, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Santos não somou um ponto sequer, ou seja, não empatou, sequer empatou fora de casa, só perdeu, só tomou totó. E jogando como mandante, na Série B, o CRB está invicto, 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. O Santos vai ter que ganhar do CRB para evitar o calvário da disputa de pênaltis. Mas vai ganhar de que forma? Como? Será que haverá um milagre? O Santos vai finalmente ganhar um jogo? O Santos vai finalmente ganhar um jogo fora de casa? Na temporada inteira só ganhou fora de casa da Inter de Limeira,
no Paulistão, Inter de Limeira que foi rebaixada, é difícil, né? Mas enfim, o Santos precisa se apegar a qualquer coisa para tentar se classificar. Até porque, como eu disse, está em jogo a bagatela de R$ 3.638.250 para quem se classificar para as oitavas de final. Um time afundado em dívidas, como é o caso do Santos, com um monte de dívida para evitar transfer ban para pagar, 15 milhões do Basso, 15 milhões do Jean Lucas, 15 milhões do Pedro Caixinha, tem que pagar o contrato do Neymar, tem que honrar os compromissos com os jogadores, abrir mão de quase 4 milhões de reais é uma insanidade por parte do Santos. E para tentar o que para muitos parece ser impossível, o técnico Kleber Xavier tem retornos e algumas ausências. Voltam a ficar à disposição os atacantes Neymar e Guilherme, e o lateral direito, Aderlan. Não se sabe, porém, se nenhum dos três jogará como titular. O Neymar, inclusive, deve começar no banco, porque a expectativa é que ele jogue de 30 a 35 minutos, no máximo 45 minutos, a depender da situação do jogo, e aí, leia-se, o CRB estar eliminando o Santos no tempo normal. Por outro lado, quem não joga? Escobar foi expulso no jogo de ida, o zagueiro Gil segue afastado por prazo indeterminado, ele que está sofrendo com problemas graves no âmbito familiar, e o Soteldo, que só deve voltar depois da pausa para o Super Mundial, e os volantes Diego Pituca e João Schmidt estão fora por problemas de ordem médica, estão no departamento médico, tá bom? Do lado do CRB, do Galo de Alagoas, o técnico Eduardo Barroca tem a volta do meio-campista GG, que não jogou na última partida pelo Campeonato Brasileiro da Série B, e tem uma dúvida no ataque. O centroavante Breno Herculano, que fez o gol contra o Santos, é dúvida, porque sentiu um probleminha muscular no jogo contra o Criciúma. Existe a possibilidade do Mikael substituí-lo, e aí seria uma troca de centroavante por centroavante, ou, segundo o noticiário alagoano, o Caliel, volante Caliel, jogar no meio de campo, e aí o CRB, o Barroca, fortaleceria o meio de campo e jogaria ali no ataque com Thiaguinho e Douglas Baggio. Já que falei das escalações, portanto, vamos para o nosso campinho, como é de praxe, mas hoje com menos detalhes, porque não temos a parte tática do CRB, pelos motivos que eu já expliquei. Sendo assim, as prováveis escalações são as seguintes. Do lado do Santos, Gabriel Brazão no gol, na lateral direita, primeira dúvida, Léo Godoy ou Aderlan? Quem você prefere? Diga aí nos comentários. Zé Ivaldo, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Zé Rafael e Rollaser. Do meio para frente, outras dúvidas, né? Inclusive, deixa eu colocar o Tiquinho Soares aqui também, porque, segundo consta, ele está no páreo para jogar junto com o David Washington. Do meio para frente, muitas dúvidas. Zé Rafael, Rincon, Rollaser. Na direita, Tassiano ou Barreal. Na esquerda, Matheus Xavier ou Guilherme. E na frente, David Washington ou Tiquinho Soares. Para o campinho ficar menos poluído, eu vou deixar em campo os jogadores que eu, André, gostaria que jogasse, tá? Eu não vi ainda a provável escalação do Santos. Provavelmente, quando os repórteres apurarem essa informação, eu já estarei trabalhando lá na Câmara, não vou conseguir gravar o vídeo, então eu vou tirar o Léo Godoy, eu vou tirar aqui o Matheus Xavier, não porque eu não gostaria de vê-lo jogar, mas porque eu acho que o Guilherme pode ajudar com e sem bola, tá? E também porque eu não acho justo que essa responsabilidade recaia no menino Matheus Xavier. Eu vou tirar o Tassiano e eu vou tirar o Tiquinho, tá bom? E do lado do CRB, como o Breno Herculano é dúvida, eu vou tirar o Breno Herculano. A provável escalação do nosso adversário, portanto, é a seguinte: Matheus Albino, Everton, Henry, Luiz Segovia e Matheus Ribeiro, ex-Santos, Meritão, GG e Danielzinho formando a trinca de meio de campo, Douglas Baggio pela direita, Thiaguinho pela esquerda e Mikael na frente. Esse 4-1-4-1 do CRB que já travou a organização ofensiva do Santos no jogo de ida. Se jogar o Aderlan, se jogar o que muda, Aderlan ou Léo Godoy? Ofensividade pelo lado direito. Aderlan fica um pouco mais preso, Léo Godoy ataca um pouco mais. Se jogar Tassiano ou Barreal, se o Guilherme ficar na reserva, o Barreal provavelmente vem para a esquerda e aí o Tassiano joga como um centroavante junto com o David e o Rollaser fica aberto. Essa para mim é a pior formação possível, tá bom? Ou podemos ter uma simples troca, o Tassiano fica no banco, o Barreal volta para a direita e aí entra aqui no ataque o Guilherme
porque como nós falamos no vídeo de ontem, o Guilherme ajuda aqui a recompor o que seria bom para o menino Souza, que ainda não foi testado defensivamente. Mas eu gosto do Souza, acho que ele tem técnica para construir por dentro, acho que ele tem ofensividade para ajudar o Guilherme nas ultrapassagens, eu acho que é uma boa. E eu não sei qual será a postura do Santos, se vai ser reativa, se vai ser propositiva, mas se o Santos der a bola para o CRB, que deve jogar empurrado pelo seu torcedor, segundo consta, parece que todos os ingressos já foram comercializados, pelo menos da torcida regatiana. Ter o David é melhor porque tem velocidade, mais mobilidade. A partida do Tiquinho Soares contra o Corinthians em Itaquera foi das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida. Mas, gente, em linhas gerais, pegando carona no que eu acabei de falar, a grande questão, eu estou realmente curioso, genuinamente curioso, para saber qual time vai tentar ser protagonista com a bola nos pés. Vai ser o CRB, que joga em casa, diante do seu torcedor, e tem a oportunidade de eliminar o Santos e embolsar quase 4 milhões de reais? Vai ser o Santos, que precisa do resultado? Ou o Kleber Xavier vai querer jogar no contra-ataque, explorando os espaços e os erros do próprio CRB? Né? Lembrando que se o jogo terminar 0-0, vai para pênalti. Quem vai ser o protagonista das ações do jogo? Santos ou CRB? E aí existe a grande expectativa para a entrada do Neymar, né? Pelo que consta, por tudo que saiu nas últimas horas, o Santos vai segurar o Neymar ao máximo. E tem um elemento extra que eu quero trazer aqui para a nossa conversa. Desde sábado, hoje já é quarta-feira quando eu gravo esse vídeo, chove de forma ininterrupta e de forma intensa no estado de Alagoas. E a Defesa Civil já emitiu alerta de risco, teve muitas pessoas, acho que já 400 pessoas, 400 famílias, peço desculpas pela imprecisão na informação, que foram desalojadas, desabrigadas por causa das chuvas. A previsão do tempo, inclusive, informa a grande possibilidade de chover durante o jogo. Então nós podemos ver um jogo de nível técnico baixíssimo, com o campo, não sei como estará o estado do gramado, mas quando chove o gramado fica pesado, a gente sabe que isso afeta o nível do jogo. Eu digo sem sombra de dúvidas que hoje o CRB é mais organizado taticamente do que o Santos, mas ao mesmo tempo eu devo dizer que tecnicamente o Santos tem mais qualidade do que o CRB, e aqui eu não estou menosprezando o CRB, acabei de dizer que o time do Barroca é 1000 vezes mais organizado do que o time do Santos, por exemplo, que é uma várzea, é uma bagunça, mas talentos individuais o Santos tem mais do que o CRB, mas o coletivo do CRB hoje, se as individualidades do Santos fracassarem, o coletivo do CRB deve se fazer valer. Mas nesse cenário de gramado pesado, geralmente o time mais técnico acaba sendo prejudicado. E quando você tem um Neymar voltando de lesão, um Neymar que não joga desde o dia 12 de abril, justamente a última vitória do Santos contra o Atlético Mineiro, vale a pena botar o Neymar nessas condições, num gramado pesado, com chuva, correndo o risco de se lesionar de novo e botar todo o planejamento do Santos a perder? Então é por essas e outras que o Santos só deve colocar o Neymar ou com uma minutagem reduzida ou única e exclusivamente se a vaca estiver indo para o brejo, ou seja, o CRB estiver eliminando o Santos. Eu acho que é um planejamento que faz sentido, haja visto que o Santos tem feito com o próprio Aderlan. Joga um jogo, é poupado no outro. Joga um jogo, é poupado no outro. O Aderlan, assim como o Neymar, fez uma cirurgia de reconstrução dos ligamentos do joelho. A volta é gradual e precisa haver um controle de minutagem para esses atletas. Tá bom, gente? Então é o seguinte, não estou otimista com o Santos. Vocês sabem que eu sou otimista aqui no canal. Dessa vez não consigo ter otimismo, mas eu acho que o Santos tem que dar um jeito de ganhar, ou melhor, de eliminar o CRB. Né? Num confronto de mata-mata, você não precisa necessariamente ganhar os dois jogos. Você precisa eliminar o seu adversário. Que o Santos ganhe no tempo normal, que o Santos passe nos pênaltis. Nesse momento a gente não quer jogo bonito, a gente não quer carrossel holandês, Brasil de 70, Brasil de 82. A gente quer um time que ganhe jogos, que avance de fase. No caso da Copa do Brasil, dá para avançar sem ganhar. Que seja, mas se o Santos puder ganhar para evitar o sofrimento dos pênaltis, nem que seja um 0-0, gol contra de orelha do lateral esquerdo, reserva do CRB, por mim tá tudo ótimo, eu tô topando. Tô otimista? Não. Mas até pela circunstância, pelo barril de pólvora que virou o Santos e pela necessidade urgente do Santos arrecadar dinheiro, turbinar o orçamento, o Santos tem que dar um jeito de passar, tá bom?
Esse é o nosso pré-jogo, hoje um pouco diferente, com mais informação do que análise tática. Eu quero saber o que você pensa desse confronto, o que você espera desse confronto. Acha que o Santos passa? Não passa? Você é torcedor do CRB, o que está esperando? Aliás, você, regatiano, vai ao jogo? Diga aqui nos comentários. E amanhã, quando acabar a partida, corre aqui para o canal. O pós-jogo dessa partida da Copa do Brasil é aqui comigo, porque no canal Filho de Peixe, o torcedor santista tem vez e voz. Se for novo por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Ajude com seu like, compartilhe com os amigos, considere tornar-se membro do nosso canal. A gente volta a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.